casco do navio, certo? Com esse canto curvo, certo? Que vai do ponto A ao ponto B. Aqui nós temos o fundo do navio, o casco, né? A parte mais profunda, certo? Aqui eu tenho a lateral, mas quando chega no canto, ele é curvo. Ele está sugerindo aqui que este canto curvo aqui seja um quarto de circunferência. Ok? Com origem em O. Então, O aqui é a origem, certo? O canto curvo AB, certo? Então, na análise do corpo, o que é que ele está querendo que calcule? Ele está querendo que calcule essa força hidrostática que está atuando nesse canto curvo. Então, ela vai estar atuando, ela vai ter um módulo, ela vai ter uma direção, um sentido, e vai ter também um ponto de aplicação dessa força, que é exatamente isso que a gente precisa calcular, certo? Então, fica relativamente fácil utilizando a análise do corpo livre, porque a gente vai isolar um corpo livre, certo? Então, nós vamos pegar uma parte do fluido nas imediações da região de interesse e vamos isolar essa parte do fluido e vamos trabalhar com essa parte do fluido isoladamente, certo? Então, eu estou analisando um corpo livre do fluido que eu estou com interesse de saber aí essa força resultante que está atuando aí na nossa superfície curva, ok? Então, a força resultante que está atuando é essa força F, ó. E essa força F, a força que o fluido exerce sobre a parte curva do casco, essa força F tem uma componente na direção X e tem uma componente na direção Z, ok? Então, uma vez conhecendo a componente, certo? Módulo, direção e sentido, e aplicação de Fx, certo? Com relação a um referencial. E uma vez conhecendo módulo, direção e sentido, e a linha de atuação de Fz com relação a um referencial, a gente está localizando aí também a força resultante. Ok? Esta força Fx, que é a componente da força F atuando na direção X, ela vai estar localizada a uma profundidade LCP, que é igual ao HCP, né, com relação à superfície do fluido aqui, ok? Certo, pessoal? Sabendo que o casco, certo, do navio, a do petroleiro, a parte mais profunda, está a 24 metros de profundidade, ok? Ao mesmo tempo, esta força Fz aqui, ó, está atuando aqui em alguma região, certo? Mas ela vai estar atuando a uma distância de um referencial que eu tomar para medida de posição, certo? De Fz, da linha de atuação de Fz. E o referencial que eu tomei aqui na solução do problema foi o ponto O, certo? Então, esta força Fz, que é a componente de F, ela vai estar a uma distância E, certo? Do ponto O, certo? Então, a distância é do ponto O. Então, aqui é a linha que passa pelo ponto O, aqui é a linha de atuação de Fz, ele vai estar a distância E. Ok? Então, uma vez localizando o Fz com relação ao referencial, localizando o Fx com relação a outro referencial, que é o nível da água, eu vou estar localizando o F. Aí eu posso dizer que F está atuando a uma distância E, certo? À direita do ponto O, certo? E F também está atuando a uma profundidade LCP, certo? Do nível da água. Então, automaticamente, eu localizei F. Agora, eu preciso dar uma direção e um sentido para F. E preciso calcular o módulo de F. Então, para a gente calcular, em vez de calcular diretamente o módulo de F, a gente vai fazer, através da análise do corpo livre, vai calcular as componentes da força F. Então, eu vou calcular a componente Fx, a componente Fz. Uma vez conhecendo Fx e Fz, automaticamente eu conheço F, certo? E também eu vou conhecer, certo, o ângulo que F faz com a horizontal ou com a vertical. No caso aqui, esse ângulo θ é a inclinação de F com relação à vertical. Okay? Mas eu poderia ter aqui um ângulo alto, que é a inclinação de F. De forma, esses ângulos aqui são fáceis de determinar conhecendo Fx e Fz. A localização de F também com relação a referenciais também é fácil de localizar, certo? Uma vez conhecendo a localização de Fx e Fz.
E a análise do corpo livre permite com que a gente trabalhe determinando essas componentes, Fx e Fz. Ok? Então, aqui nós temos o corpo livre isolado. Então, aqui é o meu petroleiro, certo? Sabendo que esse petroleiro aqui tem uma determinada profundidade de extensão, certo? Uma profundidade que está entrando ou saindo do plano, certo? Da tela aí do computador. No caso aqui, o próprio anunciado está pedindo para a gente calcular essa força por metro, certo? Então, a gente vai considerar 1 metro de profundidade de petroleiro. Se eu quiser saber qual é a força resultante de toda a lateral do petroleiro, é só eu multiplicar, já que eu estou calculando por metro, é só eu multiplicar esse resultado pela extensão total da lateral do petroleiro. Ok? Mas o cálculo aí é feito por metro de comprimento. Ok? Então, isolando o corpo livre. Então, aqui eu tenho o petroleiro, aqui eu tenho o fluido, que é externo, né? Externo ao petroleiro. Certo? Então, o que é que eu faço? Eu vou isolar a região de interesse, para eu poder calcular a força que está atuando na parte curva. Certo? Então, essa é exatamente essa região AB, que é a região da parte curva. E o meu corpo livre, esse corpo livre aqui. Ó. Deixa eu dar um zoom aumentando. Ó. O meu corpo livre é esse corpo livre aqui. Ó. Deixa eu rachurar aqui para vocês verem. Esse é o corpo livre que eu vou analisar. Certo? Eu estou analisando esse corpo livre do fluido. Ou seja, eu peguei, certo, esta região de interesse aqui, ó, e isolei o meu corpo livre para a partir dele fazer as análises. Então, aí eu vou fazer a análise considerando as forças que estão atuando na horizontal. Então, as forças que estão atuando na horizontal, eu vou ter a força hidrostática, são forças de superfície que atuam na horizontal. Não existe força campo atuando na horizontal. A força campo está atuando na vertical, que é o peso do corpo livre. Então, na horizontal, só existe uma força de superfície atuando, que é a força atuando nesse lado aqui do meu corpo livre, o lado O'B, ou BO', certo? E como ele é uma superfície plana vertical, certo? Esta força FB'O', ok? Ela vai estar atuando no centro de pressão, deslocado a uma certa distância do centroide, certo? Dessa lateral vertical do meu corpo livre. Como não existe outra força atuando na horizontal, vai existir uma força de reação Fx', certo? E como não existe outra força atuando na horizontal, esta força de reação Fx', ela é colinear com FB'O'. Ok? Então, eu determinando quem é FB'O', através da aplicação de força de superfície plana submersa, já que isso aqui é uma superfície plana vertical submersa, determinando o FB'O', automaticamente eu estou determinando também o módulo de Fx'. Certo? Como eles são colineares, uma vez determinando a direção e o sentido de FB'O', automaticamente eu também vou conhecer qual a direção e sentido de Fx', certo? Sabendo que esse Fx', ó, ele não é este Fx, certo? Mas este Fx' em módulo é igual a esse Fx, certo? Ou seja, esse Fx' é colinear com Fx, assim como o Fz' que a gente vai calcular é colinear com Fz. Ok? Então, uma vez conhecendo o Fz', automaticamente eu conheço Fz, ele vai ter direção, vai ter sentido oposto a Fz, mas vai ter a mesma direção de Fz e mesmo módulo de Fz. Uma vez calculando o Fx', eu vou determinar o módulo dele, dessa força Fx'. Ok? E automaticamente eu vou estar localizando o Fx', que eu estou localizando. Se eu localizar FB'O', eu estou localizando Fx', que ao mesmo tempo eu estou localizando Fx. Certo? Que Fx', certo? Ele vai ter o mesmo modo de Fx, mas em mesma direção, mas vai ter sentido oposto, assim como a gente fez a análise aí de Fz. Ok? Então, pessoal, analisando as forças que atuam aqui, ó, na horizontal, vamos esquecer essas localizações, vamos analisar só a força. Na horizontal, não existe força campo atuando, só existe força de superfície, que é força de pressão. E essa força de superfície, na horizontal, certo?
é a força que está atuando nessa superfície plana vertical BO'. Então, uma vez determinando F, BO', eu vou estar determinando quem é X. Ok? Então, foi exatamente isso aqui. Ó. Cálculo de F' de X. Certo? Que é essa força aqui. Que ela é colinear com FBO'. Esquece as localizações, por enquanto. Ok? Então, para eu calcular isso aqui, já que eles são colineares, e F' de X, ok? É uma reação a FBO', certo? Se eu determinar FBO', eu estou determinando F' de X. Ok? E como F' de X é uma reação, eles são colineares, eles vão ter o mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto. Ok? Então, significa que se eu aplicar aqui, analisar as forças que estão atuando na horizontal, já que estão atuando apenas a reação F' de X e a força FBO', certo? E eu aplicar a equação sabendo que o somatório de todas as forças na horizontal é igual a zero, porque estou tratando aqui de uma superfície estática, ok? E considerando a minha orientação positiva como essa orientação na direção X, eu vou ter que F' de X em módulo, certo? Menos FBO', certo? Vai ser igual a zero. Ou seja, F' de X igual a FBO'. Exatamente isso que foi feito aqui. F' de X menos FBO' igual a zero. De tal forma que F' de X é igual a FBO'. Agora, quem é FBO'? É a força que está atuando na superfície BO'. Que superfície é essa? É uma superfície plana vertical. Qual é a área? E que figura geométrica é essa superfície plana vertical? Essa superfície plana vertical é um retângulo. É um retângulo de altura 1,5 m, certo? Já que isso aqui é um quarto de circunferência, com origem em O, certo? Isso aqui vai ser o raio, não é isso? Então, essa altura aqui, ó, de O' a B, certo? É 1,5 m. Como eu estou analisando por metro de profundidade, então vai ser 1,5 m por 1 metro. E no caso aí, essa superfície plana vertical é um retângulo, de altura 1,5 m, base 1 metro. Ok? Então aí eu vou ter exatamente isso. Certo? Para eu calcular, aí eu vou aplicar o quê? Força em superfície plana submersa, superfície plana vertical. Como é que eu calculo essa força? Localizo o centroide. Qual é a localização do centroide? É o centro geométrico do meu retângulo. Ok? Então ele vai estar exatamente no centro. Certo, pessoal? Se a região mais profunda do nosso casco tem 24 metros com relação à superfície da água, certo? Então, o meu centroide, desse meu retângulo aqui, certo? Ele vai estar a uma profundidade de 23,25 metros. Ok? Então, sabendo qual é a localização do centroide, ok? A profundidade do centroide, sabendo qual é a área da superfície plana, certo? Submersa, certo? Eu calculo, e o peso específico do fluido, eu calculo a força que o fluido está exercendo na superfície BO', que em módulo vai ser igual a F de X. Ok? Então, ele está aqui, ó, F de X vai ser igual a FBO', que é igual ao peso específico do fluido, que multiplica a profundidade do centroide, da minha superfície plana submersa, vezes a área da minha superfície plana submersa. O gama já foi dado, anunciado, 10 kg por metro cúbico. HC é a profundidade do centroide, que no caso é 23,25 metros, está aqui, ó. Ok? E A é a área da minha superfície plana submersa, BO' por metro, certo? Que no caso aqui vai ser 1,5 metros quadrados. Ok? Fazendo o cálculo aqui, a gente determina, encontra 348,7 kN por metro. Ok, pessoal? Então, vamos fazer isso aqui com calma. Pronto, aí a gente já determinou quem é F' de X. Se eu já sei quem é F' de X, automaticamente eu já estou sabendo quem é Fx. Certo? Porque eu já sei que F' de X é a componente horizontal da minha força resultante, F. Ok?
ele vai estar atuando na horizontal, vai ter um módulo, cujo módulo é 348,7 kN, certo? Vai ter uma direção, que é horizontal, e vai ter um sentido, que é da esquerda para a direita. Então, f de x ó, já é conhecido. Automaticamente eu conheço f de x. Quem vai ser f de x? Em módulo, vai ser igual ao módulo de f de x, que é 348,7, certo? A direção dele também é na horizontal. Agora, o sentido é da direita para a esquerda, é o contrário do sentido de f de x que foi determinado. Ok? Então, já sabemos aí o nosso f de x, certo? Então, conhecendo também a posição de f' de x, que é a mesma posição de f'B', certo? Da linha de atuação, uma vez conhecendo a posição de f' de x, que é a mesma posição de f'B' com relação ao referencial que eu vou tomar como referencial à superfície do fluido, automaticamente eu vou estar localizando f de x também, ok? Então, como é que a gente faz para determinar a posição de f' de x? Vai ser a mesma linha de atuação de f'B'. E eu vou determinar utilizando a equação que já foi deduzida, né, para determinar a posição da linha de atuação de f de x, que é a mesma linha de atuação de f'B', utilizando a equação que a gente deduziu. LCP igual a LC mais IC sobre LCA. Tomando agora, certo? Esta minha superfície plana, submersa, que é um retângulo, BO' por metro. Então, isso aqui é um retângulo. Certo? Então, para eu determinar LCP, ao mesmo tempo eu vou estar determinando HCP, se eu determinar LCP, eu estou determinando HCP. Ok? Porque aqui, no caso, certo? O meu eixo OO', né, ele vai estar aqui, ó, paralelo à superfície do fluido. Certo? Então, é nessa situação onde o H coincide com o L. Então, o LC é igual a HC, assim como o LCP é igual a HCP. Vocês lembrarem lá da dedução da equação que a gente foi iniciar. Ok? Então, eu preciso determinar LCP. Mas, para isso, eu preciso conhecer LC. O LC já foi conhecido aqui, 23,25 metros. LC é conhecido. Ok? E, além disso, eu preciso conhecer o IC, que é o momento de inércia desta minha superfície plana submersa, com relação ao centroide, que é tabelado, que é um retângulo. Esse aqui é conhecido. O LC é conhecido e a área da minha superfície plana, que é a área do retângulo, né? Que é BO' por metro, também é conhecido. Certo? Então, quem vai ser o nosso LC? O nosso LC foi calculado aqui. O nosso LC é igual a HC, que é 23,25. A gente tira da geometria do problema. É 23,25. Qual vai ser a área da minha superfície plana submersa? É a superfície plana do retângulo BO' por metro. BO' é 1,5 metro por metro, eu vou ter 1,5 metros quadrados. Ok? E o momento de inércia com relação a um eixo que passa aqui no centroide, já é conhecido que é tabelado. É o momento de inércia de um retângulo. De base, 1 metro, que é por metro de profundidade, né? Base é 1 metro e altura 1,5 metro. Isso aqui é tabelado. Então, o momento de inércia com relação ao centroide é BH3 sobre 12, onde B é 1 metro, H é 1,5 metro, metro vezes 1,5 metro ao cubo, que é BH3 sobre 12. Isso aqui vai dar 0,281 metro a quarta. Esse aqui é o momento de inércia com relação ao centroide dessa minha superfície retangular. Ok? De base 1 metro e altura 1,5 metro. Aplicando estas informações na equação que a gente deduziu antes, encontramos que LCP vai ser igual a LC, que é 23,25, mais o IC, certo? Que é 0,281 metro a quarta, dividido por LC, que é 23,25, que multiplica a área, que é 1,5 metro quadrado. Certo? Aqui, metro vezes metro quadrado, certo? Dá metro ao cubo, certo? Corta isso aqui com isso aqui simplificando, aqui vai ficar metro, né? Vai ficar 1.
Ok? Então, aí vai ficar metro. Então, vai dar, quando eu dividir 0,281 por 23,25 e por 1,5, certo? E somar com 23,25, eu vou encontrar 23,258 metros. Ok? Então, nesse caso aqui, pessoal, você pode observar qual é a profundidade do centroide. A profundidade do centroide, a gente calculou aqui. A profundidade do centroide é 23,5. E qual a profundidade do centro de pressão, onde a força está atuando? 23,258. Ou seja, certo? O meu centro de pressão está apenas 8 milímetros abaixo do centroide. Certo? Então, você vê que eles estão quase que coincidindo, o centroide com o centro de pressão. Ok? O que está influenciando nisso aí? Já que eu sei que, de acordo com a geometria do meu problema, tem alguns parâmetros aí que são constantes. Quais são? O momento de inércia é constante, que é de um retângulo de base 1 e altura 1,5 m, e a área também é constante, que é a área do retângulo, de base 1 e altura 1,5 m. Então, o que é que está variando aí? A profundidade desse meu centroide. Se esse meu centroide estivesse bem próximo à superfície, certo? Esse meu LC não seria tão profundo, certo? E no caso aí, certo? Eu teria uma distância razoável, certo? Do centroide ao centro de pressão. Seria considerável essa distância, certo? Mas como o meu LC está crescendo, porque a profundidade aqui já é bem considerável, né? Ele está a 23,25 metros de profundidade, dependendo da geometria do que a gente está analisando, nesse caso específico, como o LC está relativamente grande, certo? O centro de pressão está relativamente muito próximo do centroide, ok? Então, pronto, ó, pessoal. Então, a gente já conhece fx. Então, já conhecemos fx, certo? Já conhecemos, certo? Fx. Já localizamos fx também, com relação ao referencial. O referencial foi esse, a superfície da água. Certo? Como eu já sei que f' de x é colinear com fx, certo? Eu localizei, e f' de x é colinear com f'B', localizei f'B', calculei o modo de f'B', automaticamente eu estou conhecendo o modo de fx' e estou conhecendo a localização de fx' com relação ao nível de referência, que é o superfície do fluido. Conhecendo o módulo de fx', automaticamente eu sei que é o módulo de fx'. E conhecendo a localização de fx', eu já estou localizando o fx. Então, com relação a x, já está resolvido o problema. Agora, a gente precisa conhecer, agora, quem é FZ, que, no caso, ele vai ser colinear com FZ'. Ok? Se eu localizar, se eu determinar FZ, automaticamente eu estou determinando também FZ. Ok? E se eu calcular o módulo de FZ, eu estou automaticamente calculando o módulo de FZ. Se eu localizar FZ com relação a um referencial qualquer, automaticamente eu estou também localizando se eu localizar FZ, automaticamente eu estou localizando FZ também, a localização da linha de atuação com relação ao referencial. Ok? Então, o raciocínio é desta forma, na análise do corpo livre. Então, já conhecemos aí o fx, já conhecemos a linha de atuação de fx, com relação ao referencial, que é a superfície do fluido. Agora, vamos calcular f' de z, certo? Então, eu preciso calcular o módulo de f' de z e preciso calcular a localização da linha de atuação de f' de z com relação ao referencial. Então, eu posso escolher qualquer referencial que queira. No caso aqui, para o problema, eu estou trabalhando com um referencial que é a minha origem aqui, certo? O centro da minha circunferência, que é o O. Circunferência de raio 1,5 m. Ok? Então, agora, esquecendo as localizações, observando apenas as forças que estão atuando, e esquecendo isso que já foi dito anteriormente, sabendo que eu determinando f' de z, eu estou determinando também
o módulo direção e sentido de FD, ok? Então, esquecendo esta figura anterior, esquecendo as localizações, que eu só vou utilizá-la quando for determinar a localização da linha de atuação de FD, certo? Esquecendo a localização, trabalhando só com os vetores na vertical, ok? Eu vou ter que o somatório de todas as forças na vertical vai ser igual a zero. Considerando como a orientação positiva de baixo para cima, na vertical, eu vou ter que FA' menos F' Z menos W igual a zero. Ou seja, certo? Eu já sei aí, no caso, que eu vou ter que FA' menos F' menos W igual a zero. Ou seja, eu sei que F' vai ser igual a FA' menos W. Tá aqui. Aí eu preciso, para eu calcular F', eu preciso determinar quem é FA' e quem é o peso, que é o W. Ok? Agora, quem é FA'? FA', certo? Vindo aqui para cima. FA' está atuando aonde? Quem é a olinha? A olinha é essa minha superfície plana submersa, que no caso aqui é uma superfície plana submersa horizontal, que também é um retângulo, certo? De 1,5 m por 1 metro. Já que eu estou analisando por metro de profundidade, ok? Ou por metro de largura, né, do casco, ok? Profundidade com relação ao plano do quadro, da tela do computador, né? 1 metro para dentro ou para fora. Então, é por metro que eu estou determinando. Então, isso aqui vai ser uma superfície plana horizontal. Como eu sei que isso aqui é uma superfície plana horizontal e vai estar aqui atuando pressões iguais, ou seja, o meu diagrama de pressão é uniforme, eu sei que o meu centro de pressão, nesse caso específico, coincide com o centroide. Diferentemente desse, né, que tem um ligeiro deslocamento para baixo. Nesse caso aqui, o centro de pressão coincide com o centroide. Ok? Então, eu preciso calcular a FA'. Para calcular a FA', eu vou ter uma superfície AO' por metro submersa, e é uma superfície, certo? Horizontal, e é plana. Certo? Para eu calcular a força que está atuando nessa superfície plana horizontal, eu calculo a profundidade do centroide, certo? Que vai ser quanto? 24 metros. A profundidade do centroide corresponde aqui, ó, certo? A profundidade do meu casco, né? Do petroleiro, que é 24 metros. Então, a profundidade do centroide é 24 metros, certo? Então, a minha força FA' vai ser o quê? Vai ser a profundidade do centroide, 24 metros, vezes a peso específico do fluido, que é o da água, vezes a área da minha superfície plana submersa. Isso aqui é o quê? Um retângulo de 1,5 m por 1 metro. Ok? Então, foi exatamente. Ó, e calcula rapidamente aí quem é a FA'. FA', vai ser o peso específico da água, vezes a profundidade do centroide, vezes a área da superfície plana submersa. Ok? Que é o peso específico? 10 kN por metro cúbico. A profundidade do centroide? 24 metros. Certo? A área da minha superfície plana submersa horizontal vai ser 1,5 m por 1 metro. Certo? Que no caso aí vai dar 1,5 m ao quadrado. 1,5 metros quadrados. Ok? Aqui vai metro por metro quadrado, vezes metro quadrado da metro cúbico, simulando, simplificando com esse aqui, vai embora, certo? E a resposta vai ser quilonewton, certo? Então, aqui vai ser 10 kN vezes 24 vezes 1,5, que vai dar 360 kN por metro, ok? Estou frisando aqui para não esquecer, certo? Lembrando que isso aqui é uma força que está atuando por metro. Ok? E a outra força que eu preciso conhecer é o peso. Certo? O peso de quê, pessoal? O peso do corpo livre. Qual é o corpo livre? O corpo livre é esse aqui. Ó. Esse é o meu corpo livre. Ok? Esse é o corpo livre. Qual vai ser o peso desse corpo livre? Peso é o quê? Deixa eu só botar aqui. Ó. Peso vai ser o quê? O peso específico. Aliás, o peso W
é igual a massa vezes a gravidade. Ok? Eu sei também que o ρ, que é a massa específica do fluido, é a massa por unidade de volume. Então, daí eu tiro que a massa é igual a ρ. Certo? Se a massa é ρV, aplicando aqui, o peso do meu corpo livre vai ser quem? Rho, V, G. Agora, quem é Rho, G? É gama. É gama, G. O gama é conhecido? É. Foi dado o problema. Agora, qual é o volume? É o volume do corpo livre. Que corpo livre é esse? Esse corpo livre. A, B, O', A, por metro. Então, se eu calcular esta área A, B, O', A, certo? E multiplicar pela profundidade do meu corpo livre, ok? Que é 1 metro, eu encontro o volume do corpo livre. Então, foi exatamente isso que foi calculado aqui. Ó. Eu estou repetindo aqui, certo? Então, o peso específico vai ser o volume, aliás, o peso vai ser V, onde gama é o peso específico, 10 kg por metro cúbico. E o V é o volume, certo? Que é a área do meu corpo livre vezes a profundidade dele, que é 1 metro. Agora, qual é o meu corpo livre? O meu corpo livre é você subtrair este quadrado de 1,5 por 1,5 certo? Menos um quarto de circunferência, de raio 1,5 m. Quando eu subtrair isso aqui disso aqui, eu encontro exatamente a área do meu corpo livre. Quando eu multiplico por 1 metro, certo? Eu vou encontrar o volume do meu corpo livre. Exatamente isso foi feito aqui, ó. 10 km por metro cúbico vezes 1 metro ao quadrado menos, certo? 1 metro ao quadrado, que é a área do quadrado, desse quadrado aqui, é isso, menos a área de um quarto de circunferência, que é πr ao quadrado sobre 4, certo? No caso aqui é π, 1,5 metros ao quadrado sobre 4. Então, isso aqui, ó, vai ser a área da superfície plana que representa o meu corpo livre, que é o corpo livre A, B, O', A. Ok? A superfície plana A, B, O', A. Exatamente isso aqui. Ok? Vezes 1 metro. Então, aí eu calculo isso aqui, ó, eu calculo o volume. Multiplicando pelo peso específico, eu tenho o peso do corpo livre. Fazendo esses cálculos aqui, certo? Vai resultar, certo? 4,8, ok? Quilonewton por metro. Certo, pessoal? Alguma dúvida até agora? E aí, pessoal? Tudo bem, né? Então, olha bem, aí já sei quem é FA', já sei quem é o peso. Então, se eu faço FA', que é 360 kN, menos o peso, que é 4,8 kN, eu vou encontrar 355,2 kN. Eu vou escrever aqui por metro, para frisar bem, certo? Então, isso aqui vai ser quem, pessoal? Vai ser o FZ, certo? Que em módulo é igual ao FZ, que eu estou querendo calcular. Então, ele é muito simples. Assim como foi simples calcular F' de X. Ok? Então, conhecendo o F' de X, eu estou conhecendo quem é Fx. Conhecendo o F' de Z, eu estou conhecendo também quem é Fz. Ok? Conhecendo a localização de F' de X, eu conheço a localização de Fz e Fx. Conhecendo a localização de F' de Z, eu vou conhecer a localização de Fz. E aí é onde entra a questão que vai dar um complicadorzinho a mais que não é tão complicado como se pensa, que é exatamente localizar F' de Z. Então, a partir daí, certo? A gente vai ter que levar em conta essas posições, ok? Com relação ao referencial que você vai escolher. Ok, pessoal? Então, olhe bem, eu vou ter que escolher um referencial
para eu calcular a posição de F' de Z, a localização da linha de atuação de F' de Z, eu preciso de um referencial fixo. No caso, aí eu vou considerar o ponto O, que é o centro da minha circunferência. Certo? Então, o ponto O é o meu referencial. Então, se o O é o meu referencial, eu vou ter que localizar todas as forças na vertical com relação a esse referencial e aplicar o momento de força para eu determinar a posição de F' de Z. Agora, vamos lá. Ok? Então, o O, que é o centro da minha circunferência, é o meu referencial inercial. Certo? Como eu quero determinar a posição de F' de Z que eu não conheço, eu vou dizer que F' de Z, a linha de atuação de F' de Z, está a uma distância E do meu referencial O. Ok? Quais são as outras forças que estão atuando na vertical? As outras forças que estão atuando na vertical é FAO. FAO'. FAO' está atuando aonde? No centroide. Certo? Se esse lado aqui ó, é 1,5 m, é o raio da minha circunferência, certo? O meu centroide, a posição do meu centroide, certo? Com relação ao O, vai ser o raio sobre 2, que é a metade do raio, que está no centroide. O centroide é exatamente no centro geométrico da figura, ok? Então, a distância ó, de FAO' é o raio sobre 2. Ok? E eu preciso também determinar a distância da linha de atuação do peso com relação ao referencial inercial. Certo? A linha de atuação do peso. Se essa figura geométrica aqui fosse conhecida e eu tivesse informação sobre o centroide dela, certo? O centroide dela coincidiria exatamente com o centro de gravidade. Então, se eu pegasse o centroide dela, certo? Com relação a O, eu já estaria localizando a posição do peso. Só que essa figura geométrica aqui, ela não é tabelada. E eu preciso conhecer o centroide dela, que coincide com o centro de gravidade do meu corpo livre. Certo? Então, eu vou dizer, certo, que o centroide desta figura aqui, o centroide dessa figura, está a uma distância do ponto O, certo? Uma distância aqui da linha que passa por O, ó, vai estar uma distância dada por x2 mais r2, ok? E eu preciso determinar que é esse x2 aqui, para eu poder localizar o centro de gravidade, que é onde o peso está atuando. Uma vez conhecendo a posição, certo? A posição da linha de atuação do peso com relação ao referencial inercial O, e conhecendo a linha de atuação, a posição da linha de atuação de FAO' com relação ao referencial inercial O, certo? Conhecendo tanto o peso como a posição da linha de atuação do peso com relação ao referencial inercial. Conhecendo o FAO' e a posição da linha de atuação de FAO' com relação ao referencial inercial, e já sabendo qual é o módulo de F' de Z, que a gente já calculou, facilmente eu encontro ponto E. Mas, para eu encontrar E, eu preciso dessas informações de braço de alavanca de atuação das forças, porque eu vou aplicar um momento. Momento de primeira ordem de força, né? Momento de força. Ok? Então, pessoal, nesse caso aqui, eu preciso conhecer, certo? Para calcular o momento, certo? Qual é a posição da linha de atuação do peso com relação ao meu referencial inercial O. Ok? E para eu fazer isso, eu vou utilizar, certo? Eu preciso calcular esse x2'. Certo? Então, eu preciso, agora, eu já fiz facilmente, anteriormente, o cálculo foi relativamente fácil, já sei quem é F' de Z. O módulo dele é isso aqui, por metro. Certo? Agora, eu preciso determinar a posição da linha de atuação de F' de Z. Ok? Com relação ao referencial inercial, que no caso aqui é o O. Então, eu preciso, certo? Eu estou dizendo que F' de Z, ó, a linha de atuação de F' de Z está a uma distância E do meu referencial inercial, do meu ponto, que é o meu referencial, certo?
A linha de atuação de FA' está a uma distância R sobre 2 do meu referencial O, certo? E a linha de atuação do peso está a uma distância x2 mais R sobre 2 do meu referencial O. Ok? Esse R sobre 2 aqui é conhecido. Agora precisamos determinar quem é x2. Certo? Para isso, eu vou fazer o quê? Utilizar o momento de primeira ordem da área, que eu tenho que no ano passado. Então, eu preciso calcular x2. Para pegar x2, somar com R sobre 2 e determinar, certo, a posição da linha de atuação do peso com relação ao referencial inicial O. Ok? Então, aí, utilizamos aí a análise do corpo, momento de primeira ordem da área. Lembrando, ó, eu vou ter, certo? Só voltando aqui, ó, isso aqui é um quarto. Isso aqui é um quarto. Isso aqui é a figura geométrica que eu quero calcular o centroide dela. Porque sabendo qual é o centroide, eu sei qual é o centro de gravidade. Ok? Porque eu estou considerando uma substância homogênea, como a gente já discutiu isso na aula passada, né? Então, em uma placa homogênea, certo? O centro de gravidade desta placa coincide com o centroide dessa placa. Só que o centro de gravidade é uma grandeza física, é uma posição, certo? Física, né? Enquanto que o centroide é uma grandeza geométrica, né? Que é o centro geométrico da minha figura plana. Certo? E os dois só coincidem quando eu estiver analisando, por exemplo, uma superfície feita de material homogêneo. Se ela for de material heterogêneo, o meu centro de gravidade vai ficar ligeiramente deslocado em direção ao material que possui maior densidade. Ok? Como aí é um corpo livre feito de fluido, e esse fluido é água, então estamos considerando material homogêneo, o centro de gravidade do meu corpo livre coincide com o centroide desse perfil ABO'. Ok? Então, estamos considerando essa situação. Isso aqui, pessoal, vocês vão ver, aplica-se em estruturas, né? Então, é uma metodologia, certo? E a aplicação não é restrita a esse problema que a gente está fazendo aqui, não. Ok? Então, se você observar, ó, eu tenho o quadrado de 1,5 m por 1,5 m, ok? Aqui eu vou ter um quarto de circunferência de raio 1,5 m, e aqui eu vou ter a figura geométrica, que eu preciso conhecer o centroide dela. Porque uma vez conhecendo o centroide dela, eu posso determinar a posição do centro de gravidade do meu corpo livre. Ok? Então, do mesmo jeito que a gente vai calcular momento de força, e eu preciso de um referencial para poder fazer o cálculo do momento, para o momento de área é a mesma coisa, eu preciso de um referencial. No caso aqui, para simplificar a minha análise, eu vou considerar o referencial para o cálculo do momento de área, certo? O referencial é o ponto XC. Quem é o ponto XC? O ponto XC é o centroide do quadrado, que todos nós sabemos, não precisa nem olhar em tabela. Qual é o centroide do quadrado, centroide, a posição do centroide do quadrado, a posição do centroide do retângulo, isso aí é fácil. Então, XC que é a posição do centroide. Certo? Como eu estou calculando todas as medidas com relação a um ponto O que está aqui, eu preciso conhecer os valores de X. Certo? Então, o XC vai estar localizado a uma posição S sobre 2. Então, XC vai estar localizado a uma posição S sobre 2, com relação a esse lado aqui do meu quadrado. Uma posição S sobre 2. Certo? O XC de um quarto de circunferência, olhando aqui de olho em você, saber qual é a posição do centroide, certo? De um quarto de circunferência, certo? Na direção X. Eu não consigo. Mas existem tabelas, são aquelas que eu forneci para vocês no primeiro dia de aula, né, estudar, certo? Força em superfície plana. Certo? Aí eu sei, através da tabela, que o centroide de um quarto de circunferência está localizado a 4R sobre 3π. Ok? Então, isso aqui é conhecido. Ok? E o centroide aqui também é conhecido.
do centroide do quadrado. E esse centroide aqui é conhecido? Não. Ok? Agora preste atenção, vou calcular o momento de primeira ordem da área com relação ao referencial. Eu vou considerar aqui o centro, certo? O centroide do meu quadrado. Então, o centroide do meu quadrado ó, vai estar a uma distância x1 do centroide de 1/4 de circunferência. Assim como o centroide do quadrado vai estar a uma distância x2 do centroide desta figura, que é o que me interessa, certo? Que é o do meu corpo livre, certo? A seção transversal aí do meu corpo livre. Ok? Então, ele vai estar a uma distância x2. Então, eu vou pular o momento primeira ordem de área com relação, certo, a um eixo que passa aqui no centroide. Então, eu vou dizer que o momento de primeira ordem da área de 1/4 de circunferência menos o momento de primeira ordem da área, certo, da figura geométrica desconhecida, certo, vai ser igual a zero. Ok? Ou seja, o momento de primeira ordem da área de 1/4 de circunferência com relação ao centroide do quadrado vai ser igual ao momento de primeira ordem da área da figura desconhecida com relação a 1/4 ao centroide do quadrado. Ok? Então, vamos lá. O momento de primeira ordem da área. Certo? Vamos calcular o primeiro membro, que é o momento, certo, de 1/4 de circunferência com relação ao centroide. Vai ser o quê? Vai ser a área de 1/4 de circunferência, πr2 sobre 4, certo? Vezes, certo? A distância do centroide dela é o centroide do quadrado, certo? Que é onde eu estou tomando a referência. Que é x1. x1. Isso vai ser igual ao centroide, a área dessa figura desconhecida, certo? Que vai ser a área do quadrado, ó, R2, menos 1/4 de circunferência, que é πr2 sobre 4, certo? Então, isso aqui é a área da minha figura desconhecida, vezes, certo? A distância do centroide da figura desconhecida ao centroide do quadrado, que é ele o referencial que eu estou tomando para o cálculo momento, que no caso vai ser quem? x2. Agora, quem é x1? x1 é conhecido, já que o centroide do quadrado é r sobre 2, e o centroide 1/4 de circunferência está na distância 4r sobre 3π, então x1 vai ser r sobre 2 menos 4r sobre 3π. Está aqui, ó. R sobre 2 menos 4r sobre 3π. Isso aqui vai ser igual a r sobre 2 menos πr quadrado sobre 4 vezes x2. Certo? Então, calculando aqui o momento em primeira ordem da área, eu determino x2. Aplicando os valores, já que eu sei que r é 1,5 m, aplicando os valores aqui, calculando x2, o meu x2 vai ser 0,415 metros. Certo? Significa o quê? Significa que o centroide desta figura desconhecida está 0,415 metros de distância do centroide do quadrado. Ok? Então, já localizamos aí x2. Agora, eu vou fazer o quê? Vou calcular E. Calcular E aplicando momento de força, já que eu já sei agora qual é a posição, certo, dos meus, a posição aí da linha de atuação de cada uma das forças, ok? São essas aqui, ó, linha de atuação de cada uma das forças. Certo? Então, vamos lá. Para isso, eu preciso calcular o momento, não? Está aqui, ó. Trouxe a figurinha para cá, para facilitar aqui certo? O cálculo do momento. Deixa eu diminuir aqui. Tomando como um referencial aqui o ponto O, certo? Então, F' de Z está a uma distância E do meu referencial O. Aplicando o momento aqui, considerando a minha orientação positiva de sentido anti-horário, então aqui vai ser F' de Z E, ok? O outro momento vai ser W, que multiplica 1
1.165. O que é esse 1.165, pessoal? É a posição da linha de atuação do peso com relação a O. Que vai ser quem? Vai ser x2, certo? X2 foi calculado. Vai ser x2 mais r sobre 2. Então, x2 mais r sobre 2, sabendo que x2 é 0,415, x2 mais r sobre 2 vai dar 1.165, certo? E FAO está atuando a uma distância de 0,75, que é r sobre 2. Certo? Então, o E é um desconhecido aqui. Ok? Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar F' de Z E, certo? Mais W, que multiplica 1.65, certo? Aqui, certo? Menos FA', que multiplica 0,75. Sobre 2 vezes 0,75. Ok, pessoal? Então, determina quem é E. Sabendo quem é E, eu localizei, certo? F' de Z. Certo? Certo, pessoal? Então, aí eu já sei qual é a posição de F' de Z, já sei quem é F' de Z, já sei qual é a posição de F' de X, já sei quem é F' de X. Se eu sei quem é F' de Z, eu sei quem é FZ. Se eu sei quem é F' de X, eu sei quem é FX. Se eu sei as posições de F' de Z e F' de X, vão ser as mesmas posições de FZ e FX. Ok? Então, aí, e com isso, facilmente eu já consigo determinar a força resultante, que é o que foi pedido. Vamos calcular, que foi o que ficou faltando na aula passada. Certo? Calcular aqui, no caso, a força resultante. Certo? Então, vamos ver se esse software aqui está melhor. Pelo menos eu estou vendo aqui onde é que está a ponta da caneta, né? O outro não dá para ver. Certo? Então, no caso, sabendo que problema aqui é sabendo que F', tem que escrever devagar aqui, F' de x é igual em módulo a Fx, e F' de z em módulo vai ser Fz, certo? Então, faz aqui bem com calma. Então, eu vou ter o seguinte, certo? O módulo da força resultante vai ser quem, pessoal? Vai ser F igual a raiz quadrada, não é isso? De Fx ao quadrado mais Fz ao quadrado. Certo? Que foi calculado, né? Eu sei aí, no caso, deixa eu olhar aqui, que eu anotei para não ficar voltando, quem é F' de x, que é o mesmo Fx. Isso deu 348,7. Aqui é 348,7 quilonewton, né? Ao quadrado, né? Mais o outro deu 355,2. 355,2 quilonewton ao quadrado. Ok? Vou aumentar aqui assim. A raiz ao quadrado. Certo? Isso aqui vai ser igual ao quê? Isso aí vai ser igual a 497,8 quilômetros. Então, 497,8
kN. Aí eu vou escrever por metro, para não esquecer. Ok? Por metro. Então, pronto, o módulo já foi calculado. Agora, qual vai ser a direção e o sentido da força resultante? A direção e sentido. Ok? Eu estou tendo que escrever mais lento, porque senão a mesa fica com falha aí. Até melhor, né? Que sai mais fácil de vocês entenderem quando eu salvar isso aqui. Certo? Então, a direção e sentido, certo? Da força resultante. Então, o modo da força resultante é esse, 497,8 kN por metro. É o módulo dessa força resultante aqui. Ó. Agora, a direção e sentido, certo? Ela é para cima, certo? Ó. Para cima. E para a esquerda, ok? Ok? Agora a gente tem que dar um ângulo, né? Então ela é para cima, para a esquerda, formando um ângulo θ com A vertical. Aí tem que dar esse ângulo θ aqui. Qual é o valor do ângulo θ? Aí dessa forma eu estou dando direção e sentido à força resultante, ok? Certo? Então, formando um ângulo. Formando um ângulo θ. Ó, θ igual, né, ao arco cuja tangente, certo? De 300, ó, cuja tangente, isso aqui. Esse ângulo aqui vai ser o arco cuja tangente é o quê? Certo? Vai ser F, cateto oposto, que é Fx, né, 348,7, sobre cateto adjacente, que é Fz, 355,2. Calculando esse ângulo, vai dar aproximadamente 44,5 graus, certo? Então, o arco cuja tangente, vou ajeitar esse aqui, cuja tangente, vamos botar só TG, né, de tangente. O arco cuja tangente, né, é 348,7 kN por 355,2 kN, que vai dar aproximadamente 44,5 graus, certo? Com a vertical, né? Estou dando uma orientação bem com a vertical. Ok? Então, direção e sentido já foi. O módulo já foi. Direção e sentido já foi. Agora ele tem que fazer o quê? A localização. Localização. Vou ver se mudando a ponta da caneta, se melhora. Pode ser isso também, viu, pessoal? Porque essa mesa aqui ela estou usando há muito tempo, com a mesma ponta. E ela está um pouco desgastada, pode ser isso. Então, agora eu tenho a localização, certo?
Aí, a localização é com as informações que a gente já tomou. Esse F, que é a força resultante, vai estar situada a 23,258 metros abaixo da superfície da água e a 0,744, certo? À direita do ponto O. Ok? Então, aí, dessa forma, eu localizo também. Então, eu dou módulo, direção, sentido e localização, certo? A minha força F, que é tudo que é necessário para dimensionamento, engenharia, certo? Então, no caso aqui, vamos botar aqui, situada, certo? A 23,258 metros, abaixo da superfície da água, e a 0,744 metros à direita do ponto O. Estou no meio aqui, do ponto O. Ok, pessoal? Deixa eu ajeitar aqui, que quando eu mandar para vocês, vai ficar ruim de entender. Do ponto O. Alguma dúvida, pessoal? Aí? E aí, pessoal? Então, vamos agora, certo? Dar início ao conteúdo novo. Okay? Então, isso aí, pessoal, certo? O conteúdo da primeira avaliação termina aí, né? Força em superfície plana. Certo? E se vocês prestarem atenção, a metodologia da análise do corpo livre, certo? É uma continuidade do que vocês já viram, certo? Na força em superfície plana. Não é isso? Então, vocês fazem, certo? Uma análise de um corpo livre aplicando tudo que vocês conheceram, certo? Lá em superfície plana e submersa. Aquela equação que já foi deduzida, sem necessidade de aplicação da definição. Ok? E no caso aí também, pessoal, vocês podem. O único problema que surge aí, um grauzinho de dificuldade a mais, é exatamente localizar o F' de Z. Certo? A localização do F' de Z, certo? Que dá uma complicaçãozinha a mais, mas que vocês viram aí que não é tanto assim também. Ok? Basta vocês aplicarem alguns conceitos, certo? Que são vistos na mecânica, né? Como, por exemplo, o momento de primeira ordem de área, para localizar o centroide de uma figura que você não conhece, certo? A partir de centroides de figuras já conhecidas, você aplica o momento de primeira ordem de área, tomando um centroide de uma das figuras,
certo? Que você conhece como referência. Então, você calcula o momento de primeira ordem da área para calcular o centroide daquela figura desconhecida. Que, no caso, certo, desses corpos livres, como eles são feitos de fluido, um material, uma substância homogênea, que é considerada, né? Determinando o centroide de uma seção transversal de um volume qualquer, certo? Você vai conhecer automaticamente, certo, o centro de gravidade desse volume, ok? Alguma dúvida, pessoal, aí? Não, quantas mesmo, Então, aí, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou salvar isso que a gente resolveu e vou enviar para vocês, certo? Hoje, quando terminar, ok? tranquilo. Vamos dar início agora, certo? Ao conteúdo novo. Esse conteúdo, pessoal, é interessante porque é um conteúdo que não é abordado em hidráulica, certo? Não é abordado em hidráulica por quê? Porque em hidráulica o conteúdo já é muito extenso e o Paulo já vai aplicar coisas de muita importância para a hidráulica, certo? Então, vocês dimensionando as estruturas, sabendo o fluxo que vai em determinada tubulação está conduzindo, e se essa tubulação que está conduzindo o fluido, certo? Ela sofre algum desvio de direção ou alguma redução de seção transversal da área, certo? Naqueles pontos específicos vão surgir componentes de forças que são necessárias, que são importantes serem conhecidas. Para quê? Para você dimensionar estruturas de ancoragem. Essas estruturas de ancoragem, pessoal, ela é muito comum, certo? Em tubulações de grande porte, certo? Que são utilizadas, por exemplo, no abastecimento de grandes cidades, ou também em uma área de irrigação, onde as vazões são extremamente elevadas, certo? Se você tem uma área de irrigação, imagina aquelas plantações no sul do país, que são áreas muito extensas. É isso? Então, para você conduzir água suficiente para a irrigação dessas grandes áreas, precisam de tubulações de diâmetros que vocês jamais imaginariam que existiriam, certo? E essas tubulações, ao sofrerem desvio de direção, certo, de uma tubulação, certo, uma tubulação que vem com fluxo numa dada direção, e você sente necessidade de produzir um desvio, certo? Naquele ponto onde foi feito o desvio, vai gerar componentes de força. E essas forças são tão grandes, certo, que pode acontecer, por exemplo, essas forças tentarem arrancar essas conexões que mudam, certo, o fluxo de direção. Certo? E para evitar que haja um problema desse tipo, instalam-se o que a gente chama de blocos de ancoragem. Vamos ver aqui no slide seguinte. O slide que eu vou apresentar para vocês, até agora eu não passei ainda por esse primeiro slide, certo? Estou dizendo que é a aula 11. No slide que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar exemplos de blocos de ancoragem, vou dar a direção do fluxo e vou dizer por que os blocos de ancoragem foram construídos. Ok? Vamos ver essa primeira figura aqui, certo? Esquece que tem Professor, não Opa, está transmitindo ainda. Não está transmitindo? Não. Pronto, deixa eu voltar lá. O senhor trocou de slide e aí parou de transmitir. Disse que aconteceu isso. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo agora? Agora sim. Pronto. Então, o primeiro exemplo é esse aqui. Ó. Esquece o lixo, certo? O lixo não está na nossa análise, não. Observe a tubulação. Então, olhe bem, você tem essa tubulação aqui, ó, que essa tubulação tem uma grande extensão e o fluxo vem nessa direção. De repente, foi necessário produzir um desvio de fluxo utilizando um T. Então, isso aqui é um T. Ok? Então, significa o quê? Significa que o fluxo vem, ó, certo? Chega bem aqui, ele é obrigado a mudar de direção. Certo? Então, exatamente nesse ponto onde acontece o desvio,
surge componente de força que tende a arrancar essa tubulação. E para isso há necessidade de construção desse bloco aqui, ó, que está ancorando o T para que ele não seja arrancado. Ok? E veja que é uma tubulação de grande porte, certo? Ela é parafusada aqui, é uma tubulação de ferro fundido, certo? Parafusada, as conexões são parafusadas. Se você observar, quando essa água chega aqui, ó, que muda a direção, parte do fluxo vem para a esquerda, parte do fluxo vem para a direita. Se você observar, o fluxo que vem para a esquerda não possui, o diâmetro da conexão é o mesmo diâmetro da tubulação. Mas se você observar que o fluxo que vem para a direita, o diâmetro da conexão é maior do que o diâmetro da tubulação, de desvio. Então, aqui também surge componentes de força que tendem a arrancar, certo? A estrutura, a conexão. Por isso foi feito esse outro bloco de ancoragem. Então, eu tenho 2 blocos de ancoragem, certo? Eu tenho esse bloco de ancoragem, que evita com que haja deslocamento dessa conexão na direção dele, ok? E existe esse outro bloco de ancoragem, que evita que haja deslocamento dessa outra conexão, porque houve uma redução de seção transversal, de passagem de fluxo. Ok? Se você observar, eu vou ter um fluxo que vem, para aqui passa um fluxo Q2, e para aqui passa um fluxo Q1. Ok? O que aqui é a conexão T, e aqui é uma redução. Vai sair de um diâmetro maior para um diâmetro menor. Certo? E isso aqui vai gerar uma componente de força Fy, se eu considerar um sistema coordenado aqui, y, x, certo? Nesse plano de circulação do fluido, certo? Eu vou ter uma componente de força Fx que tende a arrancar essa estrutura, Fy, né? E eu vou ter uma componente de força Fx que tende a arrancar esta redução. Essa tende a deslocar o T e essa tende a deslocar a redução. E para isso foi construído um bloco de ancoragem para evitar o deslocamento do T. E foi construído esse outro bloco de ancoragem que está abraçando a redução para evitar deslocamento e redução. Ok? Então, para você dimensionar esse bloco de ancoragem aqui, esses blocos de ancoragem, você precisa ter o quê, pessoal? Você precisa conhecer a força, as forças, né, que estão atuando. Você precisa conhecer o módulo, direção, sentido, certo? E a linha de atuação dessas forças que estão, certo? Que tendem a deslocar as conexões. Então, para você dimensionar esses blocos, você precisa ter conhecimento disso aqui. Uma vez tendo conhecimento disso aqui, de posse do conhecimento em cálculo estrutural, que vocês vão ver como calcular esses blocos aqui. Se não ver bloco, mas ver o cálculo de outras estruturas, que a partir do conhecimento se dimensiona esses blocos. Então, a partir do conhecimento dessas forças, Fy e Fx, eu dimensiono esses blocos. Mas para dimensionar esses blocos aqui, pessoal, é preciso conhecimento na área de cálculo estrutural, certo? Cálculo estrutural em estruturas de concreto armado. Conhecimento também de geotecnia. Por quê? Porque essa força que vai estar atuando aqui, certo? Quando ela tende a deslocar o T, ela vai apoiar o T na ancoragem. E essa força aqui vai ser distribuída na ancoragem, no contato da ancoragem com esse solo que está aqui. Ok? E para eu dimensionar a área de contato da ancoragem, isso aqui não é uma área qualquer, não. Essa ancoragem aqui está se aprofunda, ela vai, aqui tem uma fundação, subsolo, e ela tem uma área de contato com esse solo que está aqui. Para eu dimensionar a área de contato, eu preciso saber qual é a tensão admissível no solo. Certo? Então, olhe bem, para eu dimensionar um bloco de ancoragem desse aí, eu preciso ter conhecimento de cálculo estrutural, em estruturas de concreto armado, e preciso ter conhecimento em geotecnia,
Eu saber qual é a tensão admissível do solo. Porque se a minha tensão admissível é 1, eu tenho que fazer uma área cuja tensão de contato gerada por esta força com o solo seja inferior à tensão admissível dele. Porque se for superior, o solo vai colapsar e o movimento no T vai ser inevitável. Certo? Então, eu tenho que ter esses conhecimentos para eu dimensionar esses blocos de ancoragem. Do mesmo jeito, esse bloco de ancoragem aqui. Todo bloco de ancoragem também tem uma fundação. Certo? Isso aí vocês vão aprender a dimensionar lá em mecânica dos solos. E dimensionar as estruturas, né, o traço do concreto, para que ele tenha uma dada resistência, a armação de ferro, que vai estar aqui interno no concreto. Certo? Tudo isso aí vocês vão aprender a calcular lá em cálculo estrutural. Certo? Mas, uma vez, para você fazer um dimensionamento de forma correta, para que você garanta que essa estrutura esteja estável, você precisa conhecer essas forças. Caso contrário, você vai estar dimensionando isso aqui às cegas. Certo? E pode estar subdimensionando como superdimensionando. Subdimensionando vai gerar o problema que você não vai evitar o deslocamento da conexão. E superdimensionando você vai gerar um problema também, porque você vai estar superfaturando sua obra. Então, você tem que fazer a construção na dosagem certa, ok? E tudo isso aí tem que estar bem detalhado lá no memorial do cálculo. Ok? Então, em mecânica dos fluidos, a gente vai aprender aqui como calcular essas forças Fx e Fy nesse caso específico. Vamos ver uma outra figura. Assim, aqui são os blocos de ancoragem, ok? E aqui as forças de reação. Fy, certo? Tende a deslocar o T, certo? Que está apoiado no bloco de ancoragem, e o bloco de ancoragem produz uma reação, que é colinear com Fx, com Fy. Certo? Aqui Fx tende a deslocar a redução, a ancoragem vai impedir, produzindo uma reação com Fx. Ok? Então, eu preciso conhecer essas reações para poder dimensionar essa estrutura. Certo? E também ter o conhecimento da natureza dos instalados. Ok? Um outro caso específico. Aqui vocês já estão. Aqui o bloco de ancoragem já está construído. Aqui o bloco de ancoragem está em fase de construção. Vocês estão vendo, ó, tem as formas. Aqui tem a armação de ferro. E você vai concretar isso aqui. Então, o espaçamento, a bitola desse ferro, certo? O traço para dar uma certa resistência, que a gente chama FCK, que vocês vão ver lá, em cálculo estrutural. Tudo isso aí tem que seguir critérios, certo? Para que esse bloco aqui funcione de forma efetiva. E, ao mesmo tempo, seja econômico na sua construção. Ok? Então, pessoal, aqui você vê ó, que tem esta tubulação, certo? E aqui você tem um bloco de ancoragem, ó. Eles estão em pé, esse bloco já foi concretado. Certo? Aqui, com certeza, tem uma redução. Eu creio que isso aqui seja uma redução. Esse diâmetro é maior que esse aqui. Aqui tem um bloco de ancoragem. Certo? Mas esse bloco de ancoragem aqui tem uma função. Esse bloco de ancoragem tem a função de evitar que essa curva ó, se desloque. Certo? Por quê? Porque eu vou ter fluxo aqui. Ó. Opa. Ó. Um fluxo que vem numa direção, chega aqui na conexão e muda de direção. Certo? Então, significa o quê? Como ele veio aqui e muda de direção, se ele mudou de direção é porque aqui eles instalaram uma curva. Ok? Se ele mudou de direção, certo? Eu vou ter uma força que vai estar atuando nessa direção. E quem tem que suportar essa força para que esta curva não se desloque é o bloco de ancoragem. Certo? Está aqui o bloco de ancoragem, vai ser concretado ainda. Certo? E aqui a minha força de reação, certo? Que está na mesma direção, sentido de F. Aliás, a mesma direção de F vai ter o mesmo modo de F, mas sentido oposto. Então, eu preciso conhecer esse F aqui, para a partir dele, certo? E do conhecimento do solo da região, eu posso dimensionar o bloco de ancoragem. Ok, pessoal? Então, esse bloco aqui está evitando que essa minha conexão, certo, seja arrancada, que seja deslocada.
Se houver um leve deslocamento, vai acontecer o quê? Vai acontecer vazamentos aqui, certo? Que tem que ser corrigido. Aí tem que parar o sistema, aí já é prejuízo, que a população deixa de ser atendida, a irrigação tem que ser suspensa também, ok? E gera problema, certo? Ou, dependendo, certo, dessa força que gerou isso aqui pode arrancar de tal forma que o fluxo aqui seja intenso, que aqui são tubulações de grande porte, certo? Isso aqui pode gerar até grandes enchentes em determinadas áreas, em ruas, né? Alagamentos, aliás, e pode custar até vidas humanas e muito prejuízo econômico, o rompimento de uma estrutura dessa. Ok? Então, para isso, constrói-se esses blocos de coragem. Certo, pessoal? Então, mais um caso. Aqui eu tenho outro caso aqui. Ó. Só que eu tenho duas tubulações. Certo? A tubulação vem, chega bem aqui, ela muda e vai para lá. Certo? Muda e o fluxo vai para lá. Então, tem um desvio de fluxo. Certo? Esses desvios aqui, pessoal, muitas vezes estão relacionados. Se for uma obra particular, você tem que fazer uma obra, ela tem que estar dentro dos limites do terreno do proprietário. Aí, muitas vezes, há necessidade de construção de desvios, para poder não entrar em terrenos vizinhos. Certo? Então, há necessidade dessas conexões. Ou, certo? Se você tem uma obra pública para abastecimento, certo? Que pode passar em vários proprietários, porque a obra é pública e tem uma função social grande, que é abastecimento humano, por exemplo, certo? O que é que pode produzir desvios, no caso desse tipo? No caso desse tipo, pode produzir desvio, por exemplo, um morro feito de rocha magmática ou rocha ígnea. E acumulado. Para você passar um túnel escavando por dentro da rocha é um custo fora do comum. Para depois chegar na comunidade ou desviar o fluxo lateralmente. Mas, às vezes, as conexões são necessárias. Muitas vezes você diz, mas por que conexão, né? Vai depender muito da obra, certo? E do local de captação e do local de distribuição e dos obstáculos que você vai encontrar no caminho, ok? Às vezes a construção de uma conexão, certo? Fica bem mais econômico do que qualquer outra intervenção, ok? Ou briga com o terreno, com um outro proprietário, se você avançar nos limites do terrenos vizinhos, certo? Então essas conexões elas são instaladas dependendo da situação que se encontra. Então, nesse caso aqui, pessoal, o bloco de ancoragem é todo isso aqui. Ó. Vocês podem ver que é um bloco que não é pequeno. Então, essa tubulação aqui, diferente dessa outra aqui, que é uma tubulação de concreto, certo? Essa aqui é uma tubulação de ferro fundido, certo? As pressões, com certeza, se utilizou esse tipo de material, as pressões aqui são muito elevadas, internas, ok? E o bloco de ancoragem foi instalado aqui, ó. Já está sendo concretado, certo? Então, aqui está aquele caminhão betoneiro, né? Aqui ele está jogando concreto aqui, e o pessoal está fazendo a concretagem. Se você observar, certo? Isso aqui vai ter fluxo, essa tubulação tem um fluxo, essa outra tubulação tem uma vazão aqui, outro fluxo. Chega bem aqui, tem uma curva que vai mudar de direção. Então, o fluxo vem nessa tubulação e vem aqui, ó, depois muda para essa direção, que a tubulação aqui já foi instalada e está enterrada, certo? E aqui eu tenho a outro fluxo que vem, desvia aqui, ó, e vai nessa outra direção. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Surge uma componente de força que tende a arrancar a conexão para lá. Ok? E aqui foi construído o quê? Um bloco de ancoragem. Essa componente de força tem uma reação, certo? Essa reação possui a mesma direção, certo? Sentido oposto. E vai ter o mesmo módulo da força F calculada. E esse conhecimento dessa força aqui é necessário para o dimensionamento dessa estrutura de forma econômica e segura. Ok? Vamos sempre pensando nisso, viu, pessoal? Na engenharia civil, vocês estão buscando a economia, uma obra mais econômica e uma obra segura também. E não adianta você buscar economia
sem olhar para a segurança. Isso aí vai ter insucesso, com certeza. Ou insucesso econômico, né, com custos muito elevados, ou insucesso com a ruína da obra no futuro, certo? Levando riscos a vidas humanas. Ok? Certo, pessoal? Então, é exatamente isso que a gente vai calcular aqui nesse capítulo. Lembrando que em mecânica dos fluidos, o que vocês vão aplicar aqui, aplica-se em várias outras condições de desvio de fluxo, não necessariamente em tubulação. Mas eu estou focando em tubulação por quê? Porque vocês são engenheiros civis, você, né, quando concluir o curso, certo? E vão trabalhar, parte de vocês vão trabalhar com hidráulica, não é isso? E o conhecimento destas equações ou da aplicação da metodologia que a gente vai ver aqui é muito importante, certo? Para o conhecimento, para o cálculo dessas forças, né? Ok? Certo, pessoal? Alguma dúvida? E aí, pessoal? Tranquilo, professor, até agora. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Antes de eu iniciar a apresentação, certo? O conteúdo mesmo da aula. Que até agora eu só fiz início da apresentação, não, início do conteúdo do início desse tópico, né? Até agora eu só fiz mostrar para vocês a importância desse cálculo para a engenharia civil. Ok? Agora vamos nos focar no que a gente vai fazer. Primeiro, vocês viram que existe uma abordagem de sistema, certo? Onde o sistema é definido como uma região, certo? Com limites bem definidos, certo? E que no interior desse sistema eu tenho uma massa que é identificável e conservada, certo? Então isso aí é uma abordagem de sistema. Na abordagem de sistema, as leis físicas conhecidas, elas se aplicam, certo? Se aplicam aonde? À matéria. A matéria que está confinada no sistema, certo? Então, na abordagem de sistema. Ok? Certo, pessoal? Por exemplo, a aplicação da segunda lei de Newton, certo? A aplicação da segunda lei de Newton, eu tenho que a força resultante. Opa, não, o problema não é na mesa, não, porque aqui no PowerPoint está funcionando direitinho, o problema está no software. Que a resposta está chegando com defasagem, certo? Aí atrasa a escrita, né? Tem que ver, corrigir isso aí. Certo? O somatório das forças atuando em um sistema é igual à taxa de variação da quantidade de movimento linear. dP/dt. Isso aqui é a definição de força resultante. Certo? Agora, quem vai ser dP/dt? Vai ser igual, se você deduzir isso aqui, que a gente vai ver mais na frente, vai ser igual a massa de desaceleração. Certo? Mas a definição de força original, certo? Lá é de Newton, certo? A força vai ser a taxa de variação do momento linear. Ok? Então, isso aqui é nada mais, nada menos, o somatório de todas as forças é igual à taxa de variação da quantidade de movimento linear. Isso aqui é a segunda lei de Newton. Certo? Segunda lei de Newton. Isso aqui se aplica a quê? Se aplica ao conceito de sistema. Certo? Mas quando você vai estudar um problema desse tipo aqui, ó, de fluxo, isso aí torna-se uma abordagem um tanto complicada. Por que é que torna-se uma abordagem um tanto complicada? Porque o fluxo está aí em movimento. Imagine você aplicar o conceito de sistema, onde no interior do sistema eu tenho a massa identificável e conservada. Se o meu fluxo está assim, na região de interesse, né, está acontecendo um movimento de massa. Como você aplicar? Você pode até aplicar, só que vai gerar uma série de equações diferenciais muito complicadas para serem solucionadas. Ok? Entenderam essa questão inicial? Essa problemática de você fazer uma abordagem de sistema, uma análise desse tipo? Porque você vai ter um fluxo. O fluxo é massa em movimento. Certo? E sistema é o quê? Sistema, como a gente já viu, é uma região
com fronteiras físicas, ou fronteiras delimitadas, certo? Onde a massa do seu interior é identificável e conservada. Se eu for aplicar o conceito de sistema aí, eu tenho que definir no fluido que está escoando uma certa quantidade de massa identificável, certo? E para manter o conceito de sistema, a proporção que essa massa se desloca, as fronteiras do meu sistema têm que se deslocar junto com essa massa. Certo? E o que está dentro do meu sistema, não pode entrar nada no meu sistema de massa nova e não pode sair nada do meu sistema, da massa que já está anteriormente dentro dele, para poder o conceito de sistema ser aplicado. Então, o sistema tem que se deslocar com a massa, ok? De tal forma que não permite nem entrada nem saída do que está dentro do sistema. Certo? Isso aí é aplicado, mas gera uma complicação matemática fora do comum. Certo? Aí vem o quê? Vem a abordagem e volume de controle. Aí já é diferente. Vocês viram que a gente já definiu lá no início do curso que o que é o volume de controle? O volume de controle vai ser uma região do espaço pela qual o fluido está escoando. É diferente do sistema. Certo? Aí eu posso ter uma região no espaço, dentro do que está me interessando aí, que no caso é a tubulação. Eu posso ter uma região dentro da tubulação, onde essa região hipotética, apenas para fins de estudo, o fluido está entrando e saindo dela. E basta eu entender o que está acontecendo nela ou na superfície dela para eu entender o processo. Aí torna-se uma situação bem mais simples de analisar. E esse método, uma abordagem de volume de controle, certo? É um método com muitas aplicações práticas no cotidiano do engenheiro. Certo? Então, muitas situações onde há uma complicação, quando você faz uma abordagem de sistema, certo? Você tenta reescrever as equações que foram deduzidas para o sistema, considerando o volume de controle. Ok? Então, olhe bem, no caso, certo? A aplicação direta das equações, certo? Conhecidas, certo? Da física, em volume de controle, é complicado fazer isso. Certo? Essas aplicações são feitas em termos de sistema. Então, quando você trabalha em física, você trabalha com sistema. Certo? No caso aqui do fluido escoando, como eu falei para vocês, se eu for trabalhar com um sistema, eu tenho que definir um sistema, certo? Dentro do corpo do fluido que está escoando, marcar as partículas do fluido naquele sistema, e como o fluido está escoando, as partículas se deslocam, o sistema tem que se deslocar junto. E eu não posso permitir entrada nem saída de partículas de dentro da minha região, porque senão cai por terra o conceito de sistema. Ok? Agora, quando você vai fazer uma aplicação com relação ao volume de controle, não. Em vez de eu me preocupar com as partículas, certo? E com o conceito de sistema, eu vou definir uma região dentro do meu campo de escoamento, certo? Eu vou definir um volume, que eu vou chamar de volume de controle, e vou passar a estudar o que acontece no interior do volume de controle e na superfície dele, que a gente chama de superfície de controle, certo? Só que tem uma desvantagem. Quando você trabalha com volume de controle, certo? As leis físicas, elas se aplicam à matéria em si, e não diretamente a uma região do espaço, ou seja, a um dado volume. Certo? As leis físicas não podem ser aplicadas diretamente sobre o volume de controle, assim como você aplica as leis físicas sobre um sistema. Certo? Então, sobre volume de controle, tem essa desvantagem. As leis físicas que são aplicáveis a sistema, certo? Elas são aplicadas ao sistema porque elas se aplicam à matéria. Certo? E a matéria é conservada no sistema. Elas aplicam-se ao sistema facilmente. Certo? Agora, no caso do volume de controle, essas leis físicas que se aplicam à matéria não podem ser aplicadas a volumes. Ok? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer as equações do ponto de vista do sistema e reescrevê-la considerando o volume de controle, considerando uma base física
bem conhecida, certo? Vocês vão ver que é bastante interessante essa análise. Certo? Aí, dessa forma, a gente vai, em vez de trabalhar com o conceito de sistema, para resolver um problema desse tipo, eu vou trabalhar, em vez de trabalhar com a abordagem de sistema, né, eu vou trabalhar com a abordagem de volume de controle. Mas, para que eu faça isso, eu tenho que conhecer a abordagem de sistema e tenho que reescrever, certo? Em termos de volume de controle, para poder fazer a aplicação utilizando aí a abordagem de volume de controle. Isso aí vai facilitar bastante, certo? A aplicação das equações, certo? E é muito útil, né, na aplicação prática aí da engenharia, ok? Então, o que é que a gente vai fazer nesse capítulo, que a gente não vai dar para terminar hoje, certo? Esses slides, porque a gente discutiu um pouco o problema da aula passada. O que é que a gente vai, quando a gente terminar esse slide aí que eu chamei de aula 11, certo? O que é que vocês vão entender? Vocês vão entender como trabalhar matematicamente para converter as leis físicas formadas para sistema, certo? Para formação de volume de controle. É exatamente isso que vocês vão entender como fazer. E depois a gente vai fazer aplicações práticas de cálculo, certo? Dessas forças. Lembrando, certo? Que a gente vai utilizar aí a abordagem de volume de controle. E voltando para frisar aí, para vocês entenderem bem, certo? Neste capítulo 11, vocês vão entender, certo? E vão aprender, né, também a trabalhar matematicamente, certo? Para converter, certo? Para converter essas leis físicas que são formuladas para sistema, certo? Converter para formulações em volume de controle. Ok? Que aí vocês vão ver, no final, vai resultar uma equação tão simples de aplicar, pessoal, certo? Que torna-se uma metodologia com muitas aplicações práticas, né, na engenharia civil. Ok? Deixa eu ver aqui o tempo para ver se dá para a gente introduzir. Vamos fazer pelo menos aqui essa introduçãozinha. Preste atenção aqui, com bastante calma, para vocês entenderem o fio da meada. Né? Vamos ver como as leis físicas, certo, são expressas em termos de, utilizando aí a abordagem de sistema. Certo? No caso aqui, a massa. Por definição, a massa em sistema é conservada. É isso? Ou seja, se eu tenho um sistema, a massa dentro dele é conservada e identificável. Isso significa que, mesmo eu conservando a massa, eu não posso permitir que parte dela saia e entre outra massa para ocupar o espaço, que aí deixa de ser o conceito de sistema. A massa tem que ser conservada e identificável, que deixa bem mais rígido esse conceito. Isso, então, aí eu tenho se eu for trabalhar em termos de conservação, se eu for o que é que a gente vai trabalhar aqui para a gente resolver problemas desse tipo, pessoal? Deixa eu só voltar. Problemas desse tipo. A gente vai trabalhar praticamente com 3 leis básicas, certo? A conservação de massa, que vai dar a equação da continuidade, que é necessária para a gente calcular vazão, velocidades em certas convecções, certo? Então, a equação da continuidade, certo? Ou conservação de massa, certo? A outra coisa que a gente precisa entender é a conservação de momento linear, porque a partir do conhecimento, certo? A conservação linear, numa situação específica dessa, tem como eu gerar a equação para a obtenção da força resultante. Certo? E a conservação do momento angular. E uma vez conhecendo as equações que geram aí a conservação do momento angular, eu posso determinar, a partir da aplicação do momento angular, certo? A localização da força que eu já conheço pela aplicação da conservação do momento linear. Então, eu preciso conhecer isso aí. A conservação de massa, que é a equação da continuidade, certo? Para o cálculo dos fluxos, a conservação do momento linear, o cálculo da força resultante, que as conexões vão exercer sobre a ancoragem, ok? E também do cálculo, do conhecimento da conservação do momento angular, porque a partir dele eu consigo determinar a linha de atuação dessas forças.
Certo? Só que isso aí se aplica uma extensão bem maior, porque você, no final, nesses movimentos aí também tem transferência de calor, tá entendendo? Tem uma série de outros fenômenos que acontecem dentro desse processo de escoamento, que também entraria, certo? As leis da termodinâmica, a primeira e segunda lei da termodinâmica, para a gente entender essas transferências de calor que acontecem, certo? Nesse fluxo em movimento, ok? Mas como a gente vai trabalhar com conexões e não há interesse, certo? Nessa transferência de calor interno, certo? Nessas obras civis, né, de engenharia, de conexões que são utilizadas para abastecimento, né? Seja de comunidades ou de regiões industriais ou agrícolas, certo? A gente deixou de fora essa questão de transferência de calor, que trabalha aí com a primeira e segunda lei de termodinâmica. Também são leis de conservação importantes para entender o fenômeno. No caso aqui, a gente vai fazer uma aplicação restrita à mecânica. Então, precisamos determinar apenas, por exemplo, vazão. Para isso, eu aplico a equação da continuidade, vazão ou velocidade, né? Aplicar a equação da continuidade. Ou preciso conhecer força e linha de atuação dessa força, localização de linha de atuação dessa força. Que aí eu aplico a conservação do momento linear e a conservação do momento angular. Ok? Então, a gente vai trabalhar com essas três coisas. Certo? Conservação de massa, conservação do momento linear, conservação do momento angular. Agora, vamos lá. Conservação de massa. Conservação de massa. No conceito de sistema. Conceito de sistema. Sistema é uma região que tem fronteiras que podem ser fixas ou móveis, mas a massa que está dentro, certo, do sistema, ela é conservada e identificável, ok? Então, nesse caso, pela própria definição de sistema, a massa é constante. Então, a massa do sistema é constante. Para a gente trabalhar com essa abordagem, a gente vai trabalhar sempre em termos de taxa. Taxa de variação de massa, taxa de variação de momento linear, taxa de variação de momento angular. Certo? Quando eu vou aplicar a taxa a esse conceito de conservação de massa, se a massa é constante, qual vai ser? A taxa de variação de massa do sistema vai ser igual a zero. Porque a minha massa é invariável. A minha massa é constante dentro do sistema. Então, olhe bem, você tem aqui que dNdt no sistema igual a zero. Eu não tenho variação de massa no sistema, ou seja, a taxa de variação de massa é nula, é zero. Certo? Daqui você tira o seguinte, analisando massa, ok? Eu tenho que a massa do sistema vai ser integral sobre a massa do sistema de dm. Certo? Quando eu integrar, qual é a integral de m? Mzinho. Mzinho é a massa do sistema aplicada a Mzinho, vai ser a própria massa do sistema. Então, a massa do sistema vai ser integral, certo? Da massa do sistema, integral dm sobre a massa do sistema. Estou trabalhando com fluido, eu vou reescrever esse dm. Certo? Eu sei que, por definição, ρ é igual a massa sobre volume. Como eu estou trabalhando com elemento de massa, vai ser dm sobre dv. Certo? Isso aqui implica que dm vai ser quem? Rho dv. Certo? E eu vou reescrever essa minha integral. A massa é integral de dm sobre a massa do sistema. E quem é Rho dv, mudando o limite de integração para volume, em vez de massa integrar na massa, vou integrar o volume do sistema. Isso aqui fica, dm vai ser Rho dv, e eu estou integrando sobre não mais sobre a massa do sistema, mas agora eu estou integrando sobre o volume do sistema. Então, eu reescrevi a minha equação. Certo? Então, eu tenho que, usando a conservação de massa, no conceito de sistema, a taxa de variação de massa é zero,
E a massa é dada pela integral sobre a massa do sistema D, integral dm externo. E, por sua vez, vai ser igual à integral de dV sobre o volume do sistema. Essa é a equação 1. Okay? Então, isso aqui é a conservação de massa, que é a primeira lei de conservação que a gente estava abordando aqui. A segunda lei de conservação é a conservação de movimento linear. Ou seja, eu vou trabalhar aqui com quantidade de movimento linear ou momento linear, que eu vou chamar aqui de T. Então, da segunda lei de Newton, estou aqui vindo do inverso, né? Que a gente já sabe que é a taxa de variação de momento linear, vai dar o soma de todas as forças atuando no sistema. Mas eu posso começar a escrever da forma que vocês já conhecem. Certo? Eu tenho que a força resultante sobre o sistema vai ser igual à massa do sistema vezes a aceleração do sistema. Ok? E eu posso reescrever. Quem é a aceleração do sistema? Aqui eu tenho que a aceleração do sistema é dv dt. Certo? Como a massa no sistema é constante, eu posso escrever aqui como d a tempo de dmv. Como dm é constante, ele cai fora, aí vai ficar dm que multiplica dv dt, que é a aceleração. Tanto faz. Certo? E dmv é um momento linear. Então, eu posso reescrever isso aqui como dp dt. Ou seja, a força resultante no sistema é a taxa de variação da quantidade de movimento linear no sistema. Ok? Mas Newton já definiu isso aqui logo de primeira. Certo? Depois aqui a gente, para ficar mais prático, a gente chama massa vezes aceleração. Mas a definição mesmo de força, certo? Vai ser a taxa de variação da quantidade de movimento linear. Ok? Como eu estou trabalhando com sistema, olha bem, até agora eu não avancei para volume de controle. Eu estou entendendo como essas aplicações são aplicadas, são feitas em sistema, certo? Para depois fazer a conversão de fazer a modificação da equação para utilizar em termos de volume de controle, ok? Então eu tenho isso aí, certo? Eu tenho que primeiro, certo? A conservação de massa do sistema é conservada, dm dt no sistema igual a zero, que a massa é conservada. Ok? Com isso aí eu analisei quem é m. A massa do sistema é integral sobre a massa do sistema dm, que por sua vez é igual a integral, certo? Rho dv sobre o volume do sistema. Mudei aqui, né? Para dv, mudo o limite de integração de massa para volume. Ok? A análise, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu sei que, por definição, a força do sistema é igual à taxa de variação da quantidade de movimento linear do sistema. Agora eu vou analisar isso aqui. Do mesmo jeito que eu analisei a massa, eu vou analisar o momento, quantidade de movimento linear. Certo? Por definição, quem vai ser essa quantidade de movimento linear no sistema? Vai ser integral sobre a massa do sistema de VDM. Ó, VDM. Certo? Quantidade de movimento linear do sistema é igual a integral de VDM sobre a massa do sistema. Ok? Como eu estou trabalhando com mecânica dos fluidos, eu vou reescrever dm, certo? E vou mudar o meu limite de integração. Então, aqui vai ficar v, que é a velocidade, e o meu dm, quem vai ser, pessoal? Vai ser rho dv. E o meu limite de integração deixa de ser massa do sistema, passa a ser volume do sistema. Aí eu caio nisso aqui, que eu chamo de equação 2. A quantidade de movimento linear do meu sistema vai ser dada pela integral de v, vetor, que multiplica rho dv, sobre o volume do sistema. Ok? E o somatório de todas as forças atuando no sistema, ou seja, a força resultante do sistema, é igual à taxa de variação dessa quantidade de movimento linear, que já foi definida aqui a partir da equação 2. Ok? E quem são essas forças que estão atuando no sistema, pessoal? Aí você tem que identificar as forças que já atuam no sistema. Que tipo de força pode estar atuando no sistema? Por exemplo, visualize uma conexão daquela que tem um desvio. Existem as forças de superfície e a força em campo. Ok? Então, se eu trato aqui de força resultante
atuando no sistema, essas forças resultantes atuando no sistema tratam de quê? De força de superfície e também de força campo. Ok? Se você observar isso aqui, ρ, dV é dm, né? Vezes G é dm, é massa vezes a gravidade, que é o peso. Então, isso aqui é um peso, né, que vai estar atuando aonde? No centro de gravidade, certo? Do meu sistema. Ok? Ok? Que eu estou fazendo aqui análise em termos de sistema. Então, essa força resultante atuando no sistema vai ser as forças de superfície, certo? Mais a força campo, que é a gravitacional. Ok? Então, isso aqui é outra forma, outra abordagem que você faz considerando aí sistema, certo? Uma abordagem de sistema. Ok? Então, já fizemos a abordagem de sistema considerando a conservação de massa, ok? E agora fizemos a abordagem de sistema considerando aí linear, ok? Então, eu tenho que o somatório de todas as forças é igual à taxa de variação da quantidade de movimento linear do sistema. E a quantidade de movimento linear do sistema é dada pela integral de V vetor ρ dV sobre o volume do sistema. E a somatória de todas as forças atuando no sistema vão ser todas as forças de superfície atuando no sistema, mais a força campo, que no caso é o peso, certo? Do meu sistema. Certo, pessoal? E a outra abordagem, como eu já falei para vocês, vai ser a abordagem com relação à quantidade de movimento angular. Ok? A quantidade de movimento angular ou simplesmente o momento angular, que eu vou chamar ele de H. Certo? Então, da definição de torque, eu tenho que o torque o torque resultante no sistema, ou seja, o torque produzido por todas as forças que estão atuando no sistema, com relação a um referencial, vai ser dado por essa expressão que já é conhecida por vocês, onde F é a força que está atuando e R é o braço de alavanca, certo? Com relação ao referencial inicial. Certo? Então, isso aqui é a definição do torque. Certo? O torque atuando no sistema, torque resultante atuando no sistema, vai ser dado por o torque produzido por cada força que está atuando no sistema. Eu posso observar isso dessa forma também, onde F é dm vezes a aceleração do sistema. Então, eu reescrevo isso aqui. Ó. O braço de alavanca é R, com relação referencial, vetorial F, onde F é a força. E a força eu estou escrevendo como dm vezes a aceleração do sistema. Ok? Se você observar, certo? Eu tenho um sistema, vamos considerar um sistema indeformável, certo? As forças que estão atuando nele são forças de gravidade do sistema, certo? E a força de superfície atuando no sistema. Certo? Se eu considerar a vazão constante, essas forças são constantes também. Se eu o peso dele também é constante. Então, o peso do sistema é constante. E as forças, se eu manter a vazão, o fluxo aí constante, as forças que atuam também, certo, vão ser constantes ao longo do tempo. E a gente vai trabalhar, quando vocês vão ver lá em hidráulica, a dimensionar a estrutura, ele trabalha sempre com um fluxo estacionário, certo? Então, no caso aí, certo, tanto dm, que é a massa do sistema, como R, que é a localização dessas forças, vão ser constantes. As forças não vão sair do canto, certo? Elas têm que ter seus pontos específicos de atuação, e a massa do sistema é constante. Então, essas duas coisas aqui são constantes. Certo? Agora, no meu sistema, eu posso ter uma aceleração variável do sistema. Certo? Então, nesse caso aqui, eu posso trabalhar, olha bem, dessa forma, onde a aceleração é dv dt. Certo? Aqui vai ficar R vetorial, ó, dm, aqui o dm, e a minha aceleração vai ser dv dt, que é a taxa de variação de velocidade, certo? No sistema. Estou trabalhando tudo em termos de sistema, como essas equações já foram deduzidas em termos de sistema. Ok? Então, aqui eu vou ficar, isso aqui resulta nisso, né? R vetorial dv dt dm. No sistema, ok? Agora, quem é R vetorial dv dt dm? Certo? É dH, certo? Que é a quantidade de movimento angular.
Ok? Então, do mesmo jeito que a gente analisou aqui, ó, ali eu tenho a taxa da quantidade de movimento angular. Aqui eu tenho a taxa da quantidade de movimento linear. E eu vou analisar esse P aqui, que foi o meu momento, quantidade de movimento linear. E eu defini o P aqui dessa forma. Certo? Do mesmo jeito lá, ó, eu fui expandindo, cheguei nessa expressão. E agora eu vou definir quem é H, em termos de sistema. Certo? Então, daqui, ó, certo? Eu vou ter que o H no sistema, ou seja, a quantidade de movimento angular no sistema, ok? Vai ser igual a integral de R, certo? Tem algum problema, pessoal, aí? Não, eu só ia dizer que, tipo, a gente beleza sair para outra aula. Agora eu ia perguntar só se o senhor ia Ah, liberar já a China. está. Pronto, tá certo. Então, deixa eu Desculpa só... interromper. Não, tudo bem. Deixa eu só finalizar esse raciocínio. Então, a quantidade de movimento angular do sistema vai ser igual a integral de RV. R vetorial VDM, aqui é o R, vetorial VDM, certo? Do sistema, certo? E quando eu fizer isso aqui, ó, derivar isso com relação ao tempo, eu caio exatamente nisso aqui, que vai ser o somatório dos torques. Ok? Então, isso aqui, certo? O H, que é a quantidade de movimento angular, vai ser escrito dessa forma. Integral de R vetorial dm sobre a massa do sistema. Reescrevendo em termos de volume, aí cai nisso aqui, ó, integral de R vetorial V, em vez de ser dm, vai ser ρ dv, mudo o meu limite de integração para o volume do sistema. Aí eu tenho a equação 3. E quem vai ser esse torque aqui, ó? Esse torque vai ser torque produzido por todas as forças que estão atuando no sistema. Quais são as forças que atuam no sistema? Força de superfície, força campo e torque no eixo. Eu vou explicar para vocês na próxima aula. Ok? Então, isso aí a gente fez o quê? Fez uma... A gente observou, pessoal, deixa eu só finalizar aqui, eu liberar logo a frequência de vocês. Certo? A gente analisou as leis que são necessárias para a compreensão do fenômeno, certo? Para a gente poder reescrever equações que são definidas, certo? Certo? Reescrevê-las em termos de volume de controle. Então, a gente precisa ter essa compreensão inicial. Isso aí vai facilitar bastante. Pronto, eu vou enviar aqui para vocês a atividade. Pronto, já submeti a frequência, viu, pessoal? Agora é 16 e 1, vai ficar até 16 e 10 aberto. Certo?